Hoje nós vamos falar a respeito da parábola dos dois devedores. E para isso, eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 36 para a gente compreender todo o contexto que envolve esta parábola. Lucas 7, a partir do verso 36. Você pode acompanhar a leitura comigo aí da sua casa. A palavra do Senhor, ela diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. E então começa a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Continuando, verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé salvou, vai-te em paz. Por que Jesus falava em parábolas? Nós podemos aprender que Jesus explica o reino de Deus com suas parábolas. E os próprios evangelhos nos explicam isso. Nós podemos ver em Mateus 13, de 10 a 14, onde perguntaram para ele por que eles falam por parábolas. E então Jesus responde: porque a vós outro é dado a conhecer, mas aqueles não lhes é isso concedido. E então ele continua no verso 13 dizendo: porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E isso se cumpre a profecia de Isaías. Você pode conferir o texto de Isaías, capítulo 6, de 9 a 10. A respeito disso, John MacArthur, ele disse em seu livro As Parábolas de Jesus o seguinte: as parábolas de Jesus eram metáforas engenhosamente simples, que transmitiam lições espirituais profundas. Seus ensinamentos eram repletos dessas histórias do dia a dia. Algumas delas não passavam de observações rápidas sobre acontecimentos, objetos ou pessoas comuns. Então, em várias situações, nós podemos perceber que Jesus transmitiu os seus ensinamentos por parábolas. As parábolas também, elas ocupam cerca de 1/3 dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. As histórias contadas por Jesus por meio de parábolas continham o modo de atuação das leis da criação e o caminho que o ser humano tinha que trilhar dentro dela. Podemos perceber também que essas parábolas, elas transmitiam a verdade de Deus na linguagem do povo, de uma maneira que os ouvintes pudessem entender e compreender a mensagem com facilidade, caso os seus corações se abrissem para ela.
Mas também nós vemos que isto causou um efeito contrário naqueles cujos corações estavam fechadas para a mensagem de Jesus. Percebemos também que as parábolas são uma espécie de metáforas em que as verdades espirituais são extraídas de ilustrações. Essas ilustrações ajudam a explicar melhor as verdades para as pessoas simples, com corações fiéis e abertos, mas elas também ajudam a ocultar a verdade de pessoas que estão com seus corações indispostos e descrentes, embrulhando os mistérios do reino de Cristo em símbolos familiares e histórias simples. Podemos perceber também que parábolas não são histórias reais, não são fatos verídicos, mas também não são ficções. Elas são histórias de Jesus que usava elementos culturais dos costumes de sua época e de seu povo, bem como fatos da vida cotidiana do contexto do povo daquela época, para criar conexões com as verdades e ensinamentos do reino. Em Marcos capítulo 4, verso 33, o próprio texto diz que Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas. Os fariseus não entendiam o que Jesus falava, mas os seus ouvintes compreendiam os ensinos do mestre. E essas parábolas, que eram usadas para facilitar a compreensão do ensino, o próprio Jesus afirma que aos de fora se ensinava em parábolas para que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. Assim, a verdadeira mensagem, o verdadeiro significado dessas histórias eram revelados para aqueles que houvessem um propósito de Deus na história. Sobre isso, o teólogo, o pastor Michael Gorin, no seu livro Drama das Escrituras, ele diz o seguinte a respeito das parábolas: as parábolas de Jesus são contadas para explicar o segredo desse reino que apareceu entre eles de modo completamente inesperado. As parábolas ajudam aqueles que recebem a palavra de Jesus com fé a entender a natureza do reino como ele se apresenta em Jesus. Ao mesmo tempo, as parábolas ocultam a verdade daqueles que se recusam a crer. Então, as parábolas ajudam os discípulos de Jesus a compreender como as promessas estão sendo cumpridas em Jesus. E Michael Gorin, nesse mesmo livro, ele continua dizendo que os discípulos de Jesus são aqueles cuja vida imita dele. Quando Jesus fala da vinda derradeira do reino em suas parábolas, ele enfatiza a prontidão e a fidelidade no presente. É necessário responder à mensagem do reino e viver de modo centrado em Jesus até o último dia. Também temos N.T. Wright, em seu livro Deus e a Pandemia, um livro lançado recentemente. Ele disse a respeito das parábolas o seguinte, que Jesus redefiniu tudo em sua própria visão. Foi por isso que ele contou parábolas, histórias vividas que diziam sim ao reino de Deus e não as maneiras pelas quais boa parte de seus contemporâneos via esse reino, essa soberania, esse controle divino. Então, parábolas são histórias contadas para transpor a realidade do reino de Deus para o dia a dia do povo, dentro de seus contextos. Através de parábolas, Jesus explicava sobre um reino que já chegou, mesmo que ainda não plenamente revelado. Mas qual é o contexto? Quando nós olhamos para essa parábola, nós podemos perceber que ela está inserida num contexto muito maior. Ao longo dos textos que nós lemos, essa parábola está em apenas 3 versículos, dos versos 41 até o 43. Mas o contexto, a circunstância em que ela acontece, ela é a respeito da unção de Jesus por uma mulher pecadora na casa de Simão, o fariseu. E qual é a verdade que o texto quer passar para nós? É o grau de gratidão
expresso por alguém cuja dívida foi perdoada e diretamente proporcional ao total do débito. O contexto é um agiota que perdoa uma dívida considerável de uma pessoa que tem maior débito do que o outro e recebe um reconhecimento e gratidão maior daquele que tem um débito cancelado e é insignificante. Essa parábola envolve 3 personagens: Jesus, fariseu e a mulher pecadora. Nós vemos que Simão, o fariseu, convida Jesus para ir à sua casa participar de um jantar, de um banquete. Mas o anfitrião, porém, ele foi negligente e ele se esquece das regras de cortesia, por exemplo, não beijando os pés de Jesus, nem lavando os seus pés ou ungindo com óleo a sua cabeça. Já Jesus, percebemos que ele assenta-se à mesa conforme os costumes. Durante a refeição, chegou uma mulher conhecida por sua conduta moral duvidosa. Essa mulher então caminha-se até Jesus com a intenção de oferecer um vaso de alabastro cheio de unguento perfumado. A mulher, a gente pode perceber que ela sabia quem era Jesus e provavelmente já tem ouvido de sua fama, de suas histórias e a respeito da sua mensagem da salvação. Talvez esse encontro já tenha acontecido em alguma situação anterior, mas o fato que nós podemos perceber é que Jesus era conhecido por essa mulher e por isso ela decidiu presenteá-lo com um presente tão caro. Podemos perceber também que ao ter esse encontro com Jesus, a mulher não segura a sua emoção neste encontro. Ela aproxima-se aos pés de Jesus, suas lágrimas escorrem de seus olhos e ela caía sobre os pés de Jesus. E logo em seguida ela solta os seus cabelos para com eles secá-los. Beija os seus pés e derrama o frasco de perfume derramando sobre eles. Já para o fariseu, a gente pode perceber que essa situação era uma situação vergonhosa, constrangedora. Se o perfume fosse comprado com a profissão da mulher, ou seja, proveniente de prostituição, a gente pode perceber que esse perfume seria impuro, de acordo com as leis de Deus. Ou seja, para o fariseu, Deus abomina tais ganhos, portanto, não poderia ser levados à casa do Senhor. Portanto, presentes de pessoas como a pecadora eram considerados inaceitáveis. Ao desatar os cabelos, na companhia de homens, ela mostrava o tipo de mulher que era ela. Era contra os costumes da época que as mulheres soltassem os seus cabelos em público. O fariseu então estava ali chocado, perplexo com a permissão de Jesus sobre tudo o que estava ali acontecendo, e isso fez com que ele passasse a olhar Jesus de uma perspectiva diferente. Pois para o fariseu, se Jesus fosse um profeta, ele deveria saber que esta mulher era uma pecadora e que seu presente estava maculado pelo pecado, ou seja, ele estava, além de permitir-se ser tocado pela mulher, ele ainda estava recebendo um presente impuro. Ou seja, nenhum profeta que se desse o respeito permitiria que uma mulher de má reputação o tocasse, mas ele fez mais. Deixou que os seus pés fossem tocados. Ela beijou os seus pés até que finalmente se retirou. A gente precisa entender, quando nós olhamos ao longo dos evangelhos, é que o Senhor caminhava pelas ruas, pelas vilas e pelas cidades, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Sua mensagem chamava a atenção do povo ao arrependimento e à fé em Deus. Portanto, pode ser que mais cedo essa mulher tivesse ouvido esta mensagem e respondido positivamente às palavras do Mestre. E vencida por esta culpa, vencida pela culpa do pecado, ela decide procurar Jesus e ao ter este encontro com o Mestre, ela tem uma explosão de lágrimas. Ela passa a expressar a tristeza pelos seus pecados e a alegria pela graça recebida. O fato é que ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus sai indiferente. E esta mulher,
ela então tem uma explosão de emoção, uma explosão de emoções na presença de Jesus. Simão, o fariseu, ele já não entende a experiência da mulher. Ele não entende a razão da tristeza pelo pecado e nem a alegria do perdão e da regeneração que esta mulher estava recebendo. Para ele, simplesmente, Jesus jamais deveria ter permitido que a mulher o tocasse. Mas Jesus vê muito mais do que o nosso exterior. Ele conhece o nosso interior. Ele sabia quais eram os pensamentos de Simão a respeito desses fatos. Por isso a parábola foi uma correção de Jesus para que todos no banquete pudessem perceber o que ela fizera e o que deveria ter sido feito pelo seu anfitrião. Mas antes de dizer isso a este fariseu, ele propõe uma situação em forma de parábola. Ou seja, ele conta uma história para que o fariseu pudesse compreender o que estava acontecendo ali. Então ele conta essa história dizendo que tinha algo a dizer para o fariseu e ele se prontifica a ouvi-lo. E então nós entramos nos textos da parábola, que começa a partir do verso 40, quando diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou: julgaste bem. Então, no verso 41, nós podemos perceber que nós temos 2 devedores. Nós temos um credor e 2 devedores. Um deve 500 denários e outro deve 50 denários. Naquele tempo, um denário era equivalente a um salário diário de um trabalhador, ou seja, um dia de trabalho. A soma calculada desses débitos mostra que a dívida é de aproximadamente 2 anos para um e 2 meses para outro. Já no verso 42, a gente percebe que nenhum dos 2 tinha como pagar dinheiro, ou seja, eles não tinham fundos, não tinham recursos para quitar esta dívida. Se fosse num tempo da antiguidade, nos tempos de Jesus, certamente esses 2 passariam a ter que servir a esta pessoa até quitar a sua dívida. Se olharmos para os dias atuais, provavelmente esse credor buscaria recursos legais na justiça para alcançar a quitação dos seus débitos. Mas a história mostra que não é isso que acontece. Algo inesperado acontece. O que acontece é que ambos foram perdoados. O credor cancelou a dívida de ambos. É como se a pessoa dissesse para você: olha, você não me deve mais nada, sua dívida está paga, não precisa se preocupar com isso, segue tua vida, vai em paz, Deus te abençoe, não se preocupe mais com aquilo que você deve para mim, porque sua dívida está paga. É interessante a gente olhar para esse contexto, porque é exatamente isso que Jesus faz conosco. Ele quita a nossa dívida mediante ao seu sacrifício na cruz. Mas aqui nós percebemos então que o credor cancelou a dívida de ambos, dos 2. E então no verso 42 ele pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? E a resposta de Simão é: suponho aquele a quem mais perdoou. Jesus responde: julgaste bem. O que Jesus então estava fazendo aqui neste contexto? Jesus ele envolveu Simão nessa parábola, que o fez perceber que a história era a respeito dele. Jesus ainda não havia feito aplicação. Jesus ainda não tinha aplicado a história ao contexto do fato que estava acontecendo ali na casa do fariseu. Mas o mestre faria logo em seguida a aplicação dessa história referente à presença da mulher, a atitude de Jesus em relação a ela e o papel de Simão como anfitrião. No verso 44, Jesus se volta para a mulher e pergunta: vês esta mulher? É claro que Simão via a mulher, mas Jesus o fez olhar a partir de uma dimensão.
espiritual. Simão estava cego. Na visão do fariseu, a mulher era apenas uma pecadora, mas o que Jesus estava fazendo ali foi mostrar uma perspectiva espiritual sobre o que estava ocorrendo naquele momento. Jesus via a mulher como uma pecadora que foi perdoada. É fato que ele não menciona os pecados da mulher, mas ele disse, eram muitos, e por serem muitos, ela muito o amou. A mulher, então, ela expressou a sua gratidão a Deus, e então se volta para Jesus, que é enviado por Deus, e Jesus se torna um vaso que estava recebendo a gratidão da mulher. Na parábola e na história, a mulher não falou nada durante este tempo. Não há registros de nenhuma fala da mulher na casa de Simão. Mas os seus gestos falaram mais que palavras. A mulher chora por causa dos seus pecados. Da mesma forma que o devedor ouviu de seu credor que não lhe devia mais nada. A mulher, ela experimenta a graça misericordiosa de Deus. Por causa do que Cristo fez por ela, pelo perdão dos seus pecados, ela queria expressar a sua gratidão oferecendo um presente a Jesus. A sua atitude de amor a Jesus foi a prova que os seus pecados haviam sido perdoados. Isso me leva ao texto de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os que choram, porque são consolados. O choro aqui não é um choro de tristeza, mas é um choro de contrição, de alguém que chora pelos seus pecados, chora de arrependimento, clama por redenção. É para aqueles que se voltam a Jesus. Esses serão consolados. Felizes são aqueles que choram pelos seus pecados. Esses serão consolados. Esses terão as suas lágrimas enxugadas. Esses encontrarão em Cristo a paz, o consolo e a alegria. Então, o que Jesus quer nos ensinar através desta parábola? O que Jesus quer nos ensinar com esta parábola é que o débito dos dois homens foi cancelado sem qualquer esforço deles. Da mesma forma, a mulher foi perdoada pelos seus pecados e por isso, aliviada deste fardo, ela poderia demonstrar a sua gratidão a Jesus. Jesus, no verso 47, ele diz que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Simão não mostrou amor e gratidão. Ele apenas convidou Jesus para um jantar. Ele também não sentia necessidade de ser perdoado. Mas na história, implicitamente, Jesus convida Simão a confessar os seus pecados para então poder experimentar da alegria do poder purificador da graça de Deus. Com esta parábola, Jesus convida Simão a olhar para a sua própria miséria espiritual, para experimentar da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E então no verso 48 ele diz que perdoados são os teus pecados. As pessoas à mesa se perguntam: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus continua dizendo à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus confirma para esta mulher que os seus pecados foram perdoados. Com esta declaração, vem a certeza na mulher quando ele diz: a tua fé te salvou. As atitudes da mulher não foram a causa de sua salvação, mas a consequência. Os seus atos de fé foram uma expressão de gratidão a Jesus. Não é o amor da mulher que salvou-a, não é o amor da mulher que
obteve o perdão dos seus pecados, mas Jesus é a fonte do perdão a ela. Jesus é a fonte da salvação a esta mulher. O perdão de Jesus trouxe paz em seu coração. E então, como uma mulher redimida, cujo seu relacionamento com Deus foi restaurado, ela pôde ali ir embora em paz e desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Os pecados da mulher, é importante dizer, não foram negligenciados. A gente vive num contexto onde as pessoas pensam que o amor passa por cima dos erros, dos pecados das pessoas. Mas não foi isso que Cristo fez com essa mulher. Pelo contrário, esses pecados nem deixaram de ser anunciados. Jesus disse, eram muitos. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos versos 47 e 48, declara por 2 vezes, os pecados dela estão perdoados. James Edwards, em seu comentário, ele diz que é precisamente a concessão da graça sem motivo aos publicanos e pecadores, que escandaliza sempre os fariseus, incluindo Simão. A parábola precedente, contada por Jesus nos versos 41 e 42, declara o perdão gracioso da dívida de 2 devedores, independente do mérito da parte deles. Jesus também atribui a salvação da mulher à sua fé, não ao seu amor. O amor e a gratidão foram resultados de seu perdão e não a causa dele. Isso me leva ao texto de 1 João 1, 8 e 9, onde o apóstolo diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, com esta parábola, nós podemos compreender e levar para praticar e refletir é que não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Não há nenhum erro, pecado cometido que Jesus não possa perdoar. O Senhor está sempre pronto a perdoar aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados. Outra coisa que nós aprendemos é que todos nós precisamos da graça de Jesus. Todos nós carecemos da graça de Jesus. Amados, sua posição na igreja não salva. Seu cargo eclesiástico não salva. Sua posição na sociedade não salva. O seu status social não salva. Os seus filhos não salvam. A sua casa não salva. Tudo que você possui não te salva. O que salva é a graça de Jesus que nos alcança e a nossa resposta de fé a Ele, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Ele. E com o nosso coração quebrantado, Ele então derrama sobre nós o seu perdão. Porque Jesus é a fonte de paz e alegria e salvação. Era isso que Jesus queria mostrar para aquele fariseu. E era isso que aquela mulher encontrou em Jesus. É por isso que eu quero terminar dizendo como está o seu coração perante Deus. Como o seu coração está neste momento em que você está me assistindo. Eu quero convidar você a derramar o seu coração a Jesus, a colocar-se diante de Deus, a levar os seus pecados diante de Deus, a ter o seu fardo aliviado. Carregar os nossos pecados são pesados demais. Mas nós temos um Deus que colocou Jesus na história, justamente para que eu e você encontrássemos a paz que em lugar nenhum no mundo nós podemos encontrar. E antes de encerrar, eu gostaria de terminar lendo esta oração do salmista, Salmo 51, 1 a 3, o verso 17, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Que você possa se derramar perante Deus e que você possa encontrar nele a paz, o descanso e a alegria para a sua vida. Eu gostaria de orar. Pai, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração, Deus. Obrigado porque a tua graça um dia nos alcançou. Obrigado porque o Senhor um dia se inclinou para nós, ó Pai, e nos tirou da perdição, Deus. Obrigado porque nós podemos nos derramar na tua presença. Obrigado porque em ti nós podemos ter os nossos fardos aliviados. O seu jugo é leve, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado pelo fortalecimento que o Senhor nos dá dia a dia, Pai. Sem a tua presença, nós não teríamos condições de respirar nem por um segundo, Deus. Mas o Senhor, que é rico em amor e misericórdia, nos sustenta dia a dia. Que a paz que essa mulher encontrou na história, um dia, nós, cada um de nós, possamos encontrar hoje, amanhã e sempre, até o dia em que nós estaremos em tua presença. No nome de Jesus. Amém.